Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aqui ver um react dos meninos dos Galas Feios sobre o Dudu Bananinha, cada dia mais paranoico, né, gente? Tá com medo até da própria sombra. Ele tá achando que o Xandão vai vir a qualquer momento e atacá-lo, assim, ele é muito... Ai, 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 né? Foi absolvido pela Câmara, né? Pela coisa da cassação dele lá. Bom, isso nem nos importa, porque ele vai ser flopado ano que vem, né? Porque eu duvido que ele consiga se eleger se ele for para presidente, né? Isso aí vai ser terrível para ele. Então, melhor ele cair por faltas do que ser deposto fora da Câmara, né? Assim ele perde o mandato do ano que vem. Ele é esperto, ele quer perder por faltas e não pelo processo, né? E nisso eles estão todos comemorando, né? Que gente mais idiota, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos ver o que eles estão comentando, os meninos super engraçados, os galãs feios. Vamos lá. Começar com ele, que está paranoico, que está louco, que está perdido, está delirando, está drogado. Está Eduardo Bolsonaro. Não está bem. Paranoia. Eduardo Bolsonaro acusa Moraes de querer sequestrá-lo nos Estados Unidos. O deputado traidor diz que vive em alerta no Texas e teme a atuação coordenada do STF para extradição. Caralho, bicho. Você viu a notícia que a gente trouxe aqui, que a imprensa trouxe, claro, de que ele viu um carro preto, um Lexus parado ali na porta da casa dele e disse que são espiões. Que estão espionando ele, a família. Né? Ele já está nessa fase do delírio, porque acabou, né, a pauta dele. Acabou, não tem mais o que falar, cara. Não tem mais lei Magnitsky, o Lula vai encontrar com o Trump semana que vem, né? Na Ásia. Então... o Bananinha, ele tá completamente flopado, né? Ele tá também... Não tem mais o que ele falar. Ele vai falar o quê, né? Ele vai inventar uma história, como ele inventou esses dias atrás sobre o Carvajal. Enfim, né? Ele só tá inventando besteira, né? Agora, com esse ganho dele da Câmara, de não ser expulso da Câmara, né? De não perder um mandato dentro da Câmara dos Deputados, né, federais, que ele deputado por São Paulo, para ele é um ganho, porque assim ele não perde os direitos políticos para o ano que vem, para as eleições do ano que vem. Isso é muito importante para ele. Porque se ele perder os direitos políticos, eu acho que ele endoidaria um pouquinho mais, né? Mas nesse processo ele realmente deve estar endoidivando, porque ele está brigando muito sozinho, né? Ele não tem mais apoio da direita americana. O Trump ouve ele, assim, após ouvir muitas e muitas pessoas, ele não é um cara que tem acesso direto ao Donald Trump, nem à Casa Branca, então acho que isso aí deve dar bastante medo na pessoa dele, e ele contamina as redes sociais com esse medo, né, porque ele tem um lado onde ele faz todo um proselitismo, toda uma falsificação de personagem, vendendo fumaça para todo mundo, vendendo mentira, mas ele tem um lado dele de verdade, assim, que ele tem medo. Isso a gente nota pela piração dele, porque não faz sentido, já que são os caras imbrocháveis, incomovíveis e não sei o quê. Como que eles têm medo? Não são os fortões que não têm medo de nada, que tem saco roxo, não sei o quê, é o que ele falou no outro vídeo, então fica meio estranho ele demonstrar isso aí, é porque realmente ele deve estar sentindo isso aí. Mas assim, eu quero saber a opinião dos meninos ali, mas eles concordam da mesma opinião que eu. Eu acredito que o Eduardo vai se candidatar o ano que vem, mas ele se candidatar a qualquer outro cargo que seja para além de deputado, vai ser também uma perda enorme para ele, porque ele vai brigar contra a parede, contra os moinhos de vento. O que vai acontecer é isso que eu estou vendo. Não tem muita explicação. Ele é um cara completamente deslocado da realidade e ele se perde na própria mentira dele, né? E quando eles ficam falando tanta mentira pro povo deles, esse povo deles fica acreditando nisso tudo, eles acabam eles mesmos comprando a própria mentira deles, né? Então vivem num mundo muito deslocado da realidade. Ele vive num mundo completamente deslocado da realidade. Chega uma hora que realmente a pessoa pira, né? Lutar contra um sistema onde já condenou a família dele e o pai dele,
Não tem como voltar para trás. Magnitsky, sanções, tudo tentaram parar o Brasil está continuando da mesma forma. O Trump vai ver isso e vai ver que não resolve de nada, tirar ou não o Bolsonaro da jogada para ele tanto faz, não vai fazer nenhum efeito. Então, é isso. Eles não têm muito o que falar. Ele só vai poder inventar conjecturas, olavismo, botar medo nas pessoas, pedir um pouco de empatia do pessoal bolsonarista, achando também que algum pessoal da esquerda vai ter empatia com ele, que isso não vai acontecer, né? Mas na cabeça deles vai, quem sabe, né? Vamos tentar. É isso, gente. Eles só vão. Ele, no caso, estava limpo, ele não tinha nenhum problema no Brasil, né? Ele não tinha nenhum problema aparentemente, então ele viajou, se autoexilou aqui, rompeu com todas as pontes possíveis da direita, né? Comprou briga com Tarcísio, com o pai dele, com Malafaia, com Moraes, nem se fala, STF e tudo mais. Então, eu não sei em quem ele pode agora ter como amigo do lado dele, sabe? O irmão foi lá consolar ele para ver se ele tá bem, mas essa gente não faz nada sem ponto, sem nó. Eles não fazem isso só porque gostam da cara do irmão, é porque realmente está prejudicando eles no Brasil, né? Então ele deu um cala-boca no irmão dele, o Flávio. Então, eu acho assim que ele deve estar bem sozinho, bem pirado, e deve estar contaminando a família dele toda, né? A mulher, a sogra, que aparentemente está lá cuidando dos filhos dele na casa, na mansão dele. Então, no fundo, eu acho que eles gostam desse vitimismo porque eles preferem ser vistos como mártires, né? Porque eles não vão ser derrotados, eles vão ser os mártires, é isso que eles gostam. Então, ele deve estar enlouquecendo com tudo isso. Sim, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, atualmente foragido nos Estados Unidos, afirmou temer uma suposta ordem de extradição determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao programa Conversa Timeline, ele disse acreditar que o magistrado poderia driblar autoridades americanas para capturá-lo e destacou que vive sob constante receio de ações coordenadas da corte. Vamos ver ele falando aqui, é sempre uma loucura, né? Deputado Eduardo Bolsonaro informa que ele e sua esposa Heloísa sabem manusear arma de fogo e que no Texas é totalmente legal. A gente espera que não chegue a esse ponto, porque a gente fica com receio. Aconteceu algo semelhante com a Carla Zambelli, o que a PF... Aqui, ó, muito louco, muito louco. Vamos ver aqui, ó, ele falando. O que a PF faz de maneira ilegal. Se eu deparar com uma situação dessa, eu sei como vou reagir. Tá falando que vai atirar na PF. Vai nada, Bé. Esse cara é um bosta, vendedor de fumaça, bravateiro, mano. É um baita bravateiro, gente. Ele é muito mentiroso. E outra coisa, se ele usar arma aqui, ele é estrangeiro, ele vai ter um grave problema, né, nas costas dele. Não é bobo, não vai fazer isso. Atirou. O Roberto Jefferson atirou. Mas o Roberto Jefferson atirou. E é assim, muito melhor que ele. Mano, mas também teve nessa mesma conversa o Constantino dizendo, não, além da pena, eu tenho aqui os canhão, comigo pode pá, que tem café no burro. Vai assim. Se fuder, louco. Vai se fuder, mano. Você nunca nem saiu na mão no recreio. Fica falando de dar tiro nos outros, sabe, Bezi? Ah, tá louco. Olha, o time muito bom da Timeline com Lacombe, Alan dos Panos e aqui o nosso sionista Eduardo Bolsonaro. História desse carro que estava rondando a sua casa. Carro! Essa história do carro é a coisa mais ridícula do mundo. É um carro. Se parar um carro preto aqui no meu prédio, na frente, eu vou falar que estão me espionando, me vigiando. Ah, que loucura! Ele apagou, não foi, Bez? Apagou o post. Isso aí... E na cabeça dele, deve achar que isso é a coisa mais normal do mundo. Gente, quem é que tá ligando o sol é só a paranoica que tá com medo de ser preso, né? Ou ser pego pelo ICE aqui, né? Investigado pelos Estados Unidos. Isso pode. Porque ele andou rondando prédios, tentando entrar em lugares que ele foi expulso, né? Isso aí pode rolar um monte de problema para ele. Até mesmo o pessoal que tá contra as taxações, né? Tem muito poder, muito dinheiro, então ele vai ter que ter medo até da sombra agora. Já te diz tudo que você tem que saber a respeito do negócio, senão não tinha pagado. Se ele não tivesse percebido, ou sei lá, o Flávio Bolsonaro, alguém ligou para ele e falou: cara, você tá muito louco, velho. Você tá muito louco, mano. Faz o seguinte, quando você tiver nessa brisa, não pega o telefone. Não vai pra internet, cara. Isso. Sei lá, vai tomar banho, frio, gelado.
Você tá fazendo... Mas o problema é que ele vai para a internet porque ele não perde ele diz assim, perde, como é que é, o eleitor, mas não perde a pauta. Ele não liga, ele quer mais colocar a fumaça, piorar cada vez mais, porque quanto mais ele aproveitar dessa paranoia dele, desse medo moral, né, que eles têm esse medo da sombra, medo de ser pego pelo Alexandre de Moraes a todo canto, quanto mais eles venderem isso e botar isso como realidade, assim, na cabeça deles, eles acham que é melhor vender essa fumaça. Por isso que é legal falar bastante coisas absurdas assim, porque eles sabem que o pessoal deles gostam de ver esse filme, eles adoram, eles viram o Bolsonaro aqui nos Estados Unidos também, cada hora indo para o meio do público, fazendo coisas, se fazendo de vítima, é assim mesmo, gente. Eles não perdem uma, mesmo quando eles estão aparentemente sofrendo com aquele momento, eles postam assim mesmo. Tanto que é confuso, o Bolsonaro se mostra doente, e ele está realmente doente, e faz daquilo uma coisa terrível, depois ele está melhor, ele também se faz de doente, então eles misturam muito realidade com falcatrua, eles são assim. Muita bosta, velho. Com certeza chegou nele isso aí. Já conseguiu algum tipo de informação sobre isso? Conseguimos sim, Lacombe. Felizmente, foi um falso positivo. Ele mesmo! Não existiu um falso positivo! Foi o quê, mano? Um falso positivo! Mas o que diabo seria aí? Vamos ver ele explicar, mano, como é que é? Interessante. O carro não era de nenhuma ameaça, a gente conseguiu averiguar aqui, falando com terceiros, com autoridades. Então, graças a Deus, aquele fato realmente não era um perigo iminente. Mas isso aí mostra o estado das coisas. Isso aí mostra! Isso! Não, mano, meu compadre, olha só. O cara tem um único exemplo para falar que ele tá sendo perseguido. Aí esse único exemplo, que é uma caralha, que ele tirou do cu dele, é a investigação à moda caralha. Eduardo Bolsonaro tirou do cu dele. Aí o único negócio, Beze, que ele inventou para dizer que ele tá sendo perseguido, é um falso positivo. Positivo. Ou seja, eu vou traduzir isso aí para vocês. Quer dizer, não era porra nenhuma e eu tava delirando. E aí ele usa o delírio dele para dizer que, não, mas isso aí é um indício de que o barato tá louco mesmo. Que loucura, bicho. Né? A minha esposa, quando vê alguma coisa fora da rotina, já fica preocupada, já me liga, eu tenho que voltar para casa. Fora da rotina, com a segurança. Graças a Deus, aqui no Texas, é um estado onde o cidadão de bem ele consegue se armar, né? Não é só o vagabundo. Então, isso dá uma chance, né, de defesa para nós, caso ocorra uma invasão residencial. Aqui... Invasão? Quem vai querer te invadir? Monarque, você pisa, volta pro Brasil, então, se tá ruim aí. Se tá perigoso aí, volta pro Brasil. Você, Alan dos Santos, que são os tigrão aí. Texas pode se armar, que em Nova York não pode, tem estados que você não pode fazer uso da arma, verdade, mas será que eles deixam pessoas que estão vivendo aqui de forma não muito legalizada com o sistema, aqui não é um americano, não está dentro de um green card ou de enfim, de porte de arma legalizado dentro dos Estados Unidos, será que ele tem esse porte de arma legalizado dentro dos Estados Unidos? Isso é confuso, né? Se ele tem, ok, mas se ele não tem, como é que funciona? E se atira numa pessoa, como é que se faz? Isso aí eu já não sei dizer para vocês, pessoal. Eu acho assim que ele está fazendo isso com bravata, né, para dizer que ele está seguro porque está num lugar de um estado que pode usar arma, e também está querendo falar que se alguém chegar aqui perto de mim, né, a paranoia dele é essa, né? Ó, tem uma arma aqui, minha mulher também sabe. Até as crianças devem saber, né, brincando com arminhas, devem saber. Aí, quando estão na frente desse programete aí, desse tal de timeline, são os tigrão, são os fodão. Falam, vou bater, vou matar, vou atirar, vou não sei o quê. Primeira coisa que vocês fizeram foi fugir daqui. Primeira coisa. Vocês saíram correndo, cagando nas calças, se cagam o dia inteiro. Não volta porque tem Só medo. tem bravata, é bravata o dia inteiro. O dia inteiro. Engano, até turista que venha para cá, se ele comprar uma licença de caça, ele pode comprar uma arma. Ele só não vai poder levar para o Brasil, né? Depois vai ter que se desfazer dela. Mas esse é o nível da legislação aqui no Texas, onde tem, inclusive, a cidade, né, de Frisco, que foi considerada no passado a cidade mais segura dos Estados Unidos, que já tem uma taxa de homicídios cerca de 10 vezes menor do que a do desarmado Brasil.
Então nós estamos bem, né? Nós conseguimos aqui fazer a nossa defesa, pode ter certeza disso. Eu sei fazer o manuseio de arma de fogo, a minha esposa Heloísa também tinha o seu CR de atiradora lá no Brasil, mas a gente espera que não chegue a esse ponto. E por que a gente fica com receio do lá fora? Brasil, Porque isso aconteceu algo semelhante no caso do Zambelli. O que a Polícia Federal, a mando do Moraes, faz e faz de maneira ilegal? E se eu me deparar com uma situação dessa, eu já sei como é que eu vou reagir. Eles fazem uma vigilância, né? A chamada, te manda a PREC, né? A equipe precursora, para ver onde é que você mora, quais são os seus hábitos. E na possibilidade, na eventualidade do Moraes conseguir driblar, né, o DOJ, driblar o US Marshals, e uma ordem de extradição dele venha para cá, eles consigam dar cumprimento a ela de maneira célere. É claro que aqui nos Estados Unidos eu estou mais protegido, porque eles aqui estão cientes do que está acontecendo no Brasil. Inclusive... Essa é uma falsa sensação de proteção dentro dos Estados Unidos, Banana. Você está sentindo uma proteção que não é realidade, tá? Aqui nos Estados Unidos você tem uma falsa noção de proteção. Nem o americano nativo, nato, tem essa proteção garantida aqui. A gente já viu casos escabrosos todos os dias aqui. Imagina você vindo do Brasil, né? Vindo para cá achando que pode se municiar com uma arma e sair atirando se caso alguém for te atacar ou você tem medo de alguém, né? Você vai ter mais um problema nas suas costas, assim, porque aqui não é garantia de nada. Estados Unidos não é primeiro mundo no sentido de garantia de que nada vai te acontecer. Pelo contrário, acontece em cidades que estão... Em Nova York pode acontecer, pode não acontecer, talvez com a frequência que acontece no Brasil, mas acontece aqui também. Então, um estrangeiro com arma aqui, não acho que tenha muito crédito, não. E se você só tem o CRM que se falou do Brasil, não é válido aqui, não. Acho que tem que tirar um outro aqui. E outra coisa, você não é cidadão, você não está numa petição de imigrante, nem acho que pode ter uso de arma. Firearms é só para americanos aqui, pessoas nativas, né? E que tenha tudo regularizado e tudo mais, né? Mas essa falsa sensação de segurança que os Estados Unidos dá faz com que você, às vezes, fique até mais paranoico, porque você não vê nada acontecendo, aí quando vê qualquer coisinha, ai, o que será que está acontecendo? Aquele carro que tem um vidro preto, o cara que está com óculos e tudo, mas isso é aquela coisa, né? Quem não deve, não teme. Quem teme é porque deve, né? Essa é uma realidade, mas vamos ver lá as bobagens que eles falam. Porque é impossível não ouvir, né, e não criticar, porque pessoas vêm do Brasil para cá achando que os Estados Unidos vai salvar a pessoa, ou vai fazer com que a pessoa fique se sentindo mais livre, com essa falsa sensação, sabe? E não é a realidade, tá? Inclusive do Texas, isso aí, que deixa bem claro, um estrangeiro com arma não é permitido, não. Se não todo mexicano teria sua arma também, né? É uma coisa que eles estão combatendo muito aqui, então acho que isso não pode acontecer, né? Já sancionaram o violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, e a sua esposa, que o sustenta, Viviane Barsi de Moraes. Coisa, ele pode contratar, sim, um guarda-costas americano que tenha a sua posse de armas garantida e tudo. Isso ele pode fazer. Agora, ele mesmo usar arma nos Estados Unidos, não pode. A gente tem que entender que, nesse jogo, nem tudo é preto no branco, nem tudo é certo. Se eles tiverem uma posição, alguém dentro de Deep State, né, lá dos escalões inferiores, dentro de algum órgão americano... Os escalões inferiores é onde vocês frequentam. O ministro, o presidente... O Mauro Vieira tem o alto escalão. O baixo escalão é onde vocês frequentam. E olhe lá, hein? E olhe lá. O senhor pare de se drogar o tempo inteiro. Imagina ele de madrugada, assim, com um revólver ali no quarto, assim, ó. Se entrar, eu vou atirar. Hein? Mas deve estar. Ô, Beth, que nem aquele cara que beijava arma. Eu lembro de dizer isso, que várias dessas figuras, o Manja... O Bolsonaro pai, o Eduardo Bolsonaro, eles estão obcecados com o Alexandre de Moraes. Não é brincadeira. É papo de perguntar que horas são, o cara grita Moraes no meio da sala. O cara tá obcecado, não fala de outra coisa. O Moraes vai me pegar, o Moraes isso, o Moraes aquilo. Você vê que é muito claro, é muito evidente que o Eduardo Bolsonaro, ele tá obcecado. Como é que o Moraes vai mandar a PF pegar o cara dentro da casa dele nos Estados Unidos, mano? Muito louco. Muito louco, cara. Não dá... É muita loucura. Vamos ver. Ligam da sequência a uma ordem legal do Moraes, eu posso me ver em problemas aqui. E nós sabemos que, em que pese isso ser uma novidade para o Brasil, finalizando, não é quando você trata de Venezuela e de China. Existem pessoas que já me relataram que isso já aconteceu em outros países
né, as autoridades, a polícia chinesa e venezuelana, taca o cara dentro da embaixada, Olha os taca papos dentro do do cara, avião velho. e manda de volta pro país. Então, Você tá entendendo, Bezi? Não vai de lugar nenhum pra, pô, sai de porra nenhuma pra lugar nenhum. Agora o cara tá falando que não, eu sei que já aconteceu na China, mas você tá nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos, Mano, é óbvio que tem toda essa propaganda anticomunista e o caralho, mas esse maluco foi de monarque. Ele foi de monarque. Os caras da direita sabem, Bezi. Os próprios caras da direita devem estar assistindo isso assim, ó, sabe? Tipo, falando, não, pelo amor de Deus. Não, pior que não, pior que eles animal. aceitem e acham isso legal. Muito ruim, velho. Pior que não. Total. eu acho que o Moraes ele não está em posição de fazer isso, em que pese ele desejar, né? A gente viu que se dependesse dele, ele chutava o Alan dentro do avião e trazia para cá. É exatamente isso que ele gostaria de fazer. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma hipótese afastada. Vejam bem o que eu estou falando, tá? E eles também fizeram semelhante a Carla Zambelli, né? Foram ali nas redondezas onde ela morava, chegaram a interrogar algumas pessoas, deu um bafafá, e isso daí é uma atividade ilegal. Carinha dele. Carinha de fentanil. Tá fumando crack. Tá alguma coisa. Ou é um delírio. É um delírio. Ele tem uma cara que tá realmente assim, com aqueles né, de vantagem, como o Calejão falou. Não, ele não tá fazendo sorrisinho smirk, não, mas ele tá completamente lelé da cabeça. Ele não tá sabendo mediar o tom, mediar a informação. Ele tem que vender sempre a fumaça de que eles são os perseguidos, que eles são os verdadeiros patriotas. Então, e eu acho que nem ele mesmo está acreditando nisso mesmo que está acontecendo na situação onde ele mesmo se colocou, né? Ele tinha tudo lá no Brasil, veio para os Estados Unidos, ainda quer usar arma num país onde ele não pode usar arma, como ele não é americano. Ai, acho que precisa de não sei quantas autorizações, eu nem sei se pode, né? Para defesa pessoal, eu não sei, mas aí no Texas não sei, mas eu acho que não pode, porque ele não é imigrante legalizado nos Estados Unidos. Ele é temporário, né? Que a gente sabe. Até ele conseguir alguém que possa usar arma é uma coisa. Nem sei como eles conseguiram essas armas aí, se eles têm em casa. Provavelmente eles compraram, porque aqui é fácil de comprar nos Estados Unidos, né? As pessoas fazem de tudo para comprar, então isso aí não é o problema é usar, né? E dizer que vai usar e cometer outro crime no outro país. Mas assim, ele está se antecipando, né? Ele está vendo o que aconteceu com a Zambelli, né? Mas aparentemente ele não se preocupa de correr o mesmo risco de ser preso nos Estados Unidos, porque ele acha que está sendo protegido nos Estados Unidos, né? Mas ao mesmo tempo ele acha que não é protegido, porque ele está com medo de pessoas que estão perto da casa dele ou perseguindo ele. Então é contraditório isso, bem contraditório. É uma pessoa que realmente deve fazer uso de alguma coisa, ele não está bem mentalmente, nas atitudes dele, né, transtornadas. Eu acho que o bolsonarismo da família pegou ele de vez, né, pegou ele, deixou ele bem, ao contrário do Flávio, que é um espertalhão, ele não é tão espertalhão quanto o irmão, assim, para não se deixar absorver muito a situação, do jeito que ele está se absorvendo tudo, como se ele fosse o salvador do pai. Talvez ele queria chamar a atenção de todos os irmãos, né, Freud explica, mas eu acho que é isso, ele quer chamar a atenção que ele é o melhor filho do Bolsonaro, para ter uma validação, ele tem que salvar esse pai. Eu acho que mais do que deixar ele solto, eu acho que é provar para o pai dele que ele é isso. Então, tem isso aí também. E também, eu não acho que o pessoal que segue ele diz não. Eu acho que o pessoal realmente gosta disso mesmo, sabe? Querem mais ver o circo pegando fogo, não importa onde está, eles vão estar sempre apoiando e pode estar ele lá só com a mão e tá tudo certo, entendeu? Então, é o que eles acreditam, né? Eles têm muito essa coisa messiânica, então isso aí já é um delírio completo. Então a direita acha até normal esse jeito dele aí. A gente que percebe que ele tem um desequilíbrio psíquico bem grande, a gente vê, porque ele muda a expressão muito rápido, ele tem um controle excessivo da mão, mas ele mexe muito a mão, trejeitos de pessoa inconformada, nervosa, abalada, que não confia muito no que fala muito a mesma coisa, porque acha que as pessoas não estão convencidas das mentiras dele, então ele tem que falar muitas vezes. Enfim, fora as expressões faciais e toda essa tralha que ele tem lá, né, atrás dele. Então, isso mostra um desequilíbrio, realmente.
É muito louco, cara. Tá muito louco. Passou dos limites, Calejão. Assim, ele não tem mais... A gente vem falando aqui, ele não tem mais munição nenhuma, ele está desesperado. A pessoa, quando fica desesperada, ela começa a ter síndrome de perseguição, autoperseguição, né? Ela se coloca numa posição muito maior do que ela é, né? Ele precisa justificar todas as merdas que ele falou anteriormente, de alguma maneira, para justificar tudo que está acontecendo agora, né? Ele não sabe mais para onde atirar, porque o Trump vai se encontrar com Lula, o Marco Rubio se encontrou com o Mauro Vieira, o Alckmin está fazendo o trabalho dele, abrindo novos mercados para o Brasil. Mesmo que o Trump e o Marco Rubio não quiserem tirar as taxas do Brasil, não vai acontecer porra nenhuma, como não aconteceu porra nenhuma, o Brasil vai bem melhor até, sabe? Não tem problema nenhum. Eu caguei pro Trump, caguei pro Marco Rubio. Só ajudou o Lula, né? Tudo que ele fez foi evidenciar o que o Lula já era e botar o Lula do Velho Testamento para fora, né? Nesses últimos tempos, as pesquisas mostram a elevação dele e o discurso dele com muito mais gás e firmeza, modificações de ministério, entrou o Boulos agora, enfim, toda a política dele de comunicação mudou, né? E só ajudou o Lula. Isso tudo que ele fez só ajudou demais o Lula. Não tem outro melhor ajudador de campanha, digamos assim, do que foi o Eduardo para ele. Eu acho que isso deve doer bem mais, porque ele serviu mais como filho do Lula do que filho do Bolsonaro. Esse é meu pensamento. Eu acho que ele foi bem melhor como um filho do Lula que o filho do Bolsonaro, porque ele só estragou mais ainda, afundou, colocou o negócio se aprofundar ainda mais, principalmente no psique dele. Então, já era. Foda. Se não quiser fazer, baixar a taxa, o Brasil vai procurar outros mercados. Não é mais unilateral o mundo, não é só os Estados Unidos que existe. O Eduardo Bolsonaro, não sei nem se percebe isso, o cara, eu não sei nem se ele tem o cognitivo, o cérebro desenvolvido para chegar até esse ponto. Não tem. Né? Porque, como diz Josias, que eu tenho citado muito, o maior problema do Eduardo Bolsonaro está entre as duas orelhas. É ótima essa. Ô, Bézio, sabe que droga que é mais forte do que pó, do que fentanil, do que crack e o caralho? Perda de poder, mano. Perda de poder é um negócio assim brutal pro ser humano. Então você imagina para um cara que... O Eduardo Bolsonaro deve ser um pouco mais novo do que eu. Ele deve ter hoje uns 43, 44 anos, se eu não me engano. Na época que toda essa putaria começou, do bolsonarismo, digamos assim, 2014, 2015, ele tinha uns 34 anos, ou seja, extremamente jovem. E você imagina que naquela ocasião, ele estava, assim, ele tinha certeza de que eles iam dominar não só o país, mas o mundo, tá? Porque ele via a ascensão do bolsonarismo, o pai dele crescendo a ponto de assumir a presidência da República. Chega ali em 2018, 19, esse cara tava assim, o nível máximo da empáfia. Ele de fato acreditou que assim ninguém mais para a gente. Nós somos donos do mundo. Verdade. Eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Não preciso nem de jipe. Basta um cabo e um soldado para fechar o STF. Essa era a mentalidade dele. Você imagina 6, 7 anos depois, esse cara ter que lidar com o fato de que não só a casa do seu pai caiu, ele vai ser preso, ele se fudeu neném, mas no processo de tentar evitar a cadeia dele, você se arrebentou inteiro, mano. E não só se arrebentou inteiro, não só você jogou a tua carreira fora para virar o maior traidor da história do Brasil. Você arrebentou o projeto político da direita toda para o ano que vem. Agora, graças a você e ao Paulo Figueiredo, mas principalmente a você, o Lula é de novo o favorito, podendo vencer em primeiro turno. Você imagina o peso na cabeça disso? Esse cara, ele não vai conseguir entrar em contato com essa realidade. Por isso que ele tá louco. Ele vai criar todo tipo de fantasia que diga que ele é o vencedor, que não, que deu certo, que ele fez o que tinha que ser feito e o caralho. Então não importa. Esse cara já foi, mano. Ele já foi, assim, a cabeça dele tá tão comprometida que eu acho dificílimo que ele consiga voltar a fazer cálculo político
pertinente, com base Não no vai que de mesmo. fato está acontecendo. E não com base naquilo que você inventou que é uma realidade para chamar de sua, entende? Muito difícil, velho. Muito louco. Eu quero dividir com você uma descoberta que pode. É isso, pessoal. E que eu ia falar com vocês para finalizar, tudo que o Calejão, faço as palavras dele, as minhas, dos dois deles também. E vou falar, ele ajudou o Lula. O Lula vai ganhar ano que vem. E ele deve estar muito mal por isso. Ele ajudou mais o papai Lula que o próprio pai. Quero saber o comentário de vocês. Vocês concordam com os garotos aí dos galãos feios? Sigam os galãos feios também. E deixem aqui o seu like, seu comentário. E siga o canal se você não é inscrito, porque eu faço comentários aqui, direto dos Estados Unidos, junto com os meus amigos progressistas, tá bom? Pessoal, um beijo. E não se esqueçam que para eles só tem uma coisa a dizer. Olha só. É só olhar aqui.